Olá pessoal, beleza? Então vamos aqui a mais um problema, certo? De trigonometria, da playlist aí só de trigonometria no canal. Olha só, o problema é o seguinte, é um problema um pouco detalhado. Então, é preciso que você preste bastante atenção o que está acontecendo no problema, ok? É um problema da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que caiu numa prova lá para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o problema é o seguinte, um barco navega na direção AB, próximo a um farol P. Então você tem aqui o barco que parte do ponto A, certo? Em direção ao ponto B, sempre nessa direção aí, e ele está situado próximo desse farol aqui que está no ponto P, ok? Então vamos lá. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP da embarcação ao farol forma um ângulo de 30 graus com a direção AB. Então ele disse o seguinte aqui, ó, né? Que essa reta AP com a reta AB forma um ângulo de 30 graus, ok? Após a embarcação percorrer 1000 metros no ponto B, percorreu 1000 metros e está lá no ponto B. O navegador verifica que a reta BP da embarcação ao farol forma um ângulo de 60 graus com a mesma direção AB, conforme está no desenho aqui, ó. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre a embarcação e o farol será equivalente em metros a. Então ele está dizendo o seguinte, ó, suponha que o barco vai sempre seguindo na mesma direção aí, em cima da reta AB, ok? E ele quer saber qual será a menor distância entre o barco e o farol. Como estamos trabalhando aqui na geometria euclidiana, a menor distância será o quê? Será uma reta, ok? Então, vamos traçar uma reta aqui, ó. Uma reta num ponto mais a distante de B, ok? Então, vamos lá. Vamos separar aqui, ó, os triângulos do problema para a gente poder ver melhor o que está acontecendo. Então, temos aqui o triângulo APB e o triângulo APC. C é o ponto um pouco mais distante, certo? Em que vai ser o quê? Em que vai ser a menor distância possível entre o barco e o farol, ok? Olha só, vamos olhar para o triângulo aqui. Aqui temos um triângulo retângulo, esse triângulo aqui APC é retângulo e o triângulo BPC também é retângulo. Então, como estamos trabalhando com o triângulo retângulo aqui, ó, podemos usar o quê? Podemos usar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo, certo? Quais são? Seno, cosseno e tangente. Então, vejamos aqui a tabelinha aqui rapidinho, para você ver aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Então, iremos usar o que aqui, ó? Repare, vamos primeiramente fazer o quê? Ó, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Quem queremos encontrar aqui? Ó? Queremos encontrar o quê? Queremos encontrar a menor distância entre o barco e o farol, certo? Então, queremos encontrar esse valor de y aqui. Ó. É y que queremos encontrar. Para encontrarmos y, teremos que encontrar o quê? Teremos que encontrar o x aqui também, certo? Então, vamos lá. Olha só. Veja bem o que está acontecendo aqui no triângulo BPC. Temos o que aqui? Temos lado oposto a ele, ao ângulo de 60 graus, oposto a 60 graus e adjacente. Oposto sobre adjacente é o que? Tangente, ok? Então, iremos usar uma relação aí de tangente aqui. E aqui também, ó, no triângulo APC, temos o oposto ao ângulo de 30 graus, que é y, e o adjacente, que é 1000 mais x. Então, vamos novamente também usar o quê? Tangente, certo? Então, iremos construir duas equações usando tangente e depois fazer o quê? A substituição aí necessária para encontrar o y. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Tangente de 30 graus é igual a y sobre x mais 1000. De onde foi que veio isso aqui? Do triângulo APC, ok? Lembrando que tangente é oposto sobre adjacente, então temos aqui o oposto ao 30 graus, ou seja, tangente de 30 graus será o quê? Y sobre 1000 mais o x, ok? Então, vamos lá. E também teremos o que aqui? Teremos a tangente de 60 graus. Será o quê? Y sobre x. Agora, qual é a tangente de 30 e qual é a tangente de 60? Você se lembra aí, de cabeça? Alguns problemas em matemática, eles não dão essas tangentes, seno, cosseno e tangente, desses ângulos que são chamados ângulos notáveis, certo? Se você não souber aí, de cabeça, a tabela dos ângulos notáveis, eu sugiro que você veja aí o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, certo? Que é um macete que eu ensino para você, o quê? Para você decorar
a tabela dos ângulos notáveis, certo? No caso, lá no macete eu ensino como você consegue decorar, usando apenas a sua mão, o seno, cosseno e tangente dos ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui ó, a tabelinha dos ângulos notáveis aqui, ó, rapidinho. E veja o seguinte aqui, ó, tangente de 30, pela tabela é o quê? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60, raiz de 3. Então vamos fazer essa substituição aí, certo? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60, raiz de 3. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a y sobre x mais 1000. Ok? Temos aí uma equação 1. E embaixo vamos ter o quê? Embaixo vamos ter raiz de 3 é igual a y sobre x. Ok? E aqui, ó, repara o seguinte. Podemos isolar aqui, podemos isolar o quê? Podemos isolar o y, passando o x para o outro lado, multiplicando. Então, y vai ser igual a raiz de 3 vezes x. E aqui em cima, na equação 1, a gente substitui. Então, vamos chamar isso aqui de equação 2. E agora vamos fazer o quê? Vamos substituir 2 em 1. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Substituindo 2 em 1, temos o quê? No lugar de y aqui, o que queremos colocar? Iremos colocar a raiz de 3 vezes x. Então, vamos lá. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a raiz de 3 vezes x sobre x mais 1000. Ok? Vamos lá. O que podemos fazer aqui? Ó? Podemos multiplicar cruzado aqui. Ó. Vai ficar o quê? A raiz de 3 vezes x mais 1000, multiplicando cruzado aqui, é igual a 3 vezes raiz de 3 vezes x. E agora, repare que temos raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui, em ambos os lados da equação. Então, podemos o quê? Podemos cancelar o raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar x mais 1000 é igual a 3x. Ok? E agora a gente passa o x para o outro lado. Está positivo aqui, passa para o outro lado negativo. Então, isso aqui vai ficar 1000 é igual a 3x menos x. 3x menos x dá quanto? 3x menos x dá 2x. Então, 1000 é igual a 2x, ou seja, x é igual ao quê? 1000 sobre 2, que dá 500. Então, acabamos de encontrar o valor de x. Acabou o problema? Não, né? Por que não acabou? O que queremos encontrar é a menor distância entre o barco até o farol. Ou seja, essa distância aqui, ó, y, que é da reta PC. Beleza? Então vamos lá. Como é que se encontra isso? Acabamos de encontrar x, que dá 500. Então basta substituirmos aqui, ó, na equação 2. A equação 2 temos o quê? Temos y em função de x. Ou seja, na equação 2 temos y igual a raiz de 3 vezes x. Então vamos fazer essa substituição aí, ó. De 2 temos o seguinte. De 2 temos que y será igual a raiz de 3 vezes x, ou seja, y será igual a raiz de 3 vezes 500. Então, a solução do problema é o quê? 500 raiz de 3 metros. Então, será letra B, ok? É um problema, assim, um pouco detalhado, obviamente, para a Universidade do Poste da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então, eles pedem um problema um pouco mais detalhado, ok? Mas, assim, não é difícil. Você fazendo passo a passo, calmamente, você consegue resolvê-lo sem nenhum tipo de problema, certo? Se você ficou com algum tipo de dúvida, poste suas dúvidas aí no comentário. E para mais problemas de trigonometria, veja a playlist aí completa só com vídeos de trigonometria.